Olá e seja muito bem-vindo aqui à família do Conquiste Seus Sonhos. Dessa vez, em mais uma aula de língua portuguesa, vamos conversar um pouco sobre a importância da regência na nossa língua, tá? Então a gente vai trabalhar a regência, os tipos dela, quais que vão cair na sua prova e fica descansado que eu trouxe literalmente tudo aquilo que cai nas provas de concursos públicos. Então, não importa, você não vai ter mais dificuldade, inclusive depois, não só para você anotar agora durante as aulas, mas para depois você consultar e tudo mais. Então, eu trouxe tudo aqui para vocês. Então, fica tranquilo, vem comigo que eu vou te ajudar. Caso você não me conheça, sou o professor Heitor Grilo e, por gentileza, não esqueça de dar o like, que ajuda bastante no fortalecimento do canal, se inscrever, comentar depois do vídeo, compartilhar esse link nos grupos, nas redes sociais e também de você clicar no sininho para receber ali os próximos vídeos. Então, vamos começar aqui falando sobre a questão da regência. Pessoal, assim como nós já vimos na parte da concordância, na regência aqui, o que a gente vai fazer? Você tem que entender que existem dois tipos de regência novamente, e os nomes não vão mudar. Nós temos a regência nominal e nós temos a regência verbal. A regência verbal, que a gente vai ver na segunda parte aqui dessa aula, você já sabe, é aquela concordância, aquela ligação que a gente vai fazer com relação ao verbo. Agora, e na nominal, Heitor? Na nominal, a gente vai trabalhar dessa ligação. Antes de qualquer coisa, você já tem que entender. O que é regência? Regência são aquelas palavras e tudo mais que obrigatoriamente elas vão ter que concordar, vão ter que fazer uma ligação com outras, tá? Olha, o que é reger? Reger uma orquestra, dirigir. Você dá um direcionamento, um encaminhamento. É a mesma coisa. Tem algumas palavras que elas obrigatoriamente pedem uma outra. Heitor, qual outra? É o que eu vou falar nessa aula, tá? Por isso que ela existe. Então, você tem que entender que dentro da regência nominal, essa ligação, essa regência que nós vamos fazer, ela está ligada a três outras que eu espero que você já saiba. Ou seja, o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Substantivo é aquele que te dá um nome, adjetivo aquela questão da qualidade, advérbio, aquelas palavras que vão dar aquele teor de intensidade ali na minha frase. Além disso, você vai ter que entender que esta ligação dessas três grupos de palavras que nós falamos agora, elas vão ter uma ligação sempre com uma preposição. Mas qual que é a grande pegada do negócio? Tem algumas delas que elas são regidas obrigatoriamente por sair das preposições. Ou seja, nós temos que fazer ali o matching, digamos assim, a ligação entre elas, entre o substantivo, adjetivo ou advérbio, depende da frase, do contexto, com a preposição correta. Pô, Heitor, então tem preposição que nem casa com outras? Pois é, e tem preposição que casa na perfeição. Então, essa é a brincadeira da regência, tá? Tem certas palavras que obrigatoriamente pedem. Então, você tem que entender para você compreender essa aula. Primeiro, as classes de palavras, de substantivo, adjetivo, advérbio. Eu já vou partir do princípio que você sabe nessa aula. E também daquelas preposições todas. Heitor, quais são? Ante, após, até, com, contra, de, deixa, entre, para, perante, por, sob, trás. Você tem que saber essa série de preposições para acertar as questões da sua prova sobre regência. E posso ser muito transparente? Prova de concurso público é direto e reto nisso. Então aqui, assim, eu vou explicar e tudo mais, mas você vai ter que sentar e estudar. Tenho que ser transparente com você, eu tenho que ser direto, porque é isso que vai aparecer, tá? A grande maioria você já sabe por meio que intuição, se você tem o hábito da leitura, se você já escreve bastante, se você fez, de repente, uma boa escola na sua infância, tudo isso vai influenciar. Agora, tem algumas pegadinhas aqui que eu vou trazer para vocês. Então, vamos começar? Então, antes de mais, eu quero falar do complemento nominal. Tá? Ele, pessoal, para a gente fazer a nossa regência, ele pode estar ligado à questão do substantivo, pronome, numeral, palavra substantivada, que é aquelas palavras, que a gente já falou que coloca um verbo quando a gente coloca um artigo antes, ou uma expressão, duas ou mais palavras indicando aquilo. Além disso, o que você tem que entender? Que as preposições, elas estão em um daqueles 4 grupos de serem invariáveis, tá? Lembra que a gente conversou de 4 grupos gramaticais? A preposição é uma delas. Então, a preposição
Pô, já varia tanta coisa, já tem tanta preposição, se elas também variassem ia ser mais complicado ainda. Graças a Deus que elas não são. Mas eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe dessa informação, né? Então vamos entrar então no campo dos substantivos. O que eu vou falar? Literalmente, né, os substantivos e também quais são as preposições que você pode encaixar. Heitor, qual delas que eu escolho? Depende do contexto. E a sua prova vai perguntar o verbo, vai falar, olha, tal preposição pode? Você vai ter que marcar sim ou não, tá? Então eu vou fazer a leitura e você vai entender. Só uma coisa, antes de você errar qualquer questão relacionada a isso, você tem que saber o que é o substantivo. Lembra, coloca um artigo antes. Então, não sei se medo é um substantivo. Você consegue nomear algo chamado medo, mesmo que não exista? Consigo. Eu consigo colocar um artigo antes? Consigo. Então, é um substantivo. Tá. Qual preposição que eu posso encaixar? Aí você vai aqui, ver nessa tabelinha, ou então, se você já percebeu, já estudou, você vai lembrar que é a preposição de, por exemplo, tá? E aí você marca a alternativa que tá, medo de, e acerta a questão. Direto e reto, simples assim. Então, quais substantivos e quais preposições que caem nas provas? São estes. Admiração pode ser a ou por, devoção a, para, com e por, olha quanta coisa. Aversão a, para, por, doutor em, obediência a, atentado a ou contra, bacharel em, honor a, proeminência sobre, medo de, respeito a, com, para, com e por, e capacidade de, e o para ou impaciência com. Esses são os principais substantivos e as suas variações. Você repara, todos eles eu consigo encaixar com o artigo antes. E outro detalhe, as preposições estão sempre... Tá vendo? Depois do substantivo sempre tem alguma preposição daquelas da lista. E são sempre essas que estão caindo, tá? Então fica muito atento. Heitor, com relação aos advérbios... Bom, com relação aos advérbios, você vê que o primeiro eu pus advérbio depois que eu vou falar dos adjetivos, né? Justamente porque é mais curtinho. Então, os advérbios, você sabe, longe de, perto de, enfim. A concordância é sempre de acordo colocando de depois do advérbio. Isso aí é tranquilo, isso aqui é intuitivo. Agora, o que você tem que entender? Naqueles que terminam, e ó, aqui é o bicho, aqui é onde está caindo. Advérbios que tenham mente. Apressadamente, relativamente, paralelamente, a preposição que a gente vai grudar, que a gente vai juntar, é o a, tá? Então, paralela a vai ficar paralelamente a, relativa a vai ficar paralelamente a. Então, a preposição a, nos casos dos advérbios, no mente, não é o de. Cuidado, porque então, como é que tá vindo minha questão de concurso público? Tá vindo assim. Todo e qualquer advérbio, a preposição de é que acompanha. E a galera vai seca e marca, porque essa é a regra. Essa é a regra. E tá tudo certo. Só que não. Nós temos uma exceção. Naquelas que terminam em mente, não é o de, tá? Que é a preposição que mais se pede, é a preposição a. Então é simples, no advérbio não dificulte. Só isso que você tem que saber, por enquanto. É que a regra no advérbio comum é o de que vai acompanhar. Só que, se a gente tiver um mente, é o a. Simples. Conseguiu pegar? Legal. Agora, nos adjetivos, obviamente que a gente tem uma lista muito grande, tá bom? E aí você vai reparar numa coisa. O preferido, né, que a gente tem é o a. É o a também. É aquele que mais aparece. Só que em alguns casos a gente tem o de, a gente tem o o. O que a grande maioria faz quando vai estudar? Tenta decorar essa lista ou decora tudo que não tem um A, tá bom? E aí depois consegue fazer as adaptações. Mas é tudo isso. Vamos lá? Isso tudo, pessoal, veja, por que a gente está fazendo uma regência nominal? Porque um adjetivo, por exemplo, ele vai caracterizar o nome, por isso que está dentro desse campo. Por isso que a gente não chama, sei lá, de regência adjetiva, sim uma regência nominal, porque um adjetivo está sempre qualificando um substantivo. Tá bom? Só para caso você não tenha feito essa ligação, eu gosto de deixar tudo transparente para os nossos alunos. Então vamos lá. Adjetivos. Vamos lá. Necessário a, acostumado a com, nocivo a, agradável a. Você vê que o a ele vai aparecer bastante. É a preposição mais queridinha.
no caso dos adjetivos. Equivalente a, acessível a, entendido em, escasso de, paralelo a, alheio a, de, essencial a, para, passível de, análogo a, fácil de, tudo isso já caiu. Tudo isso já caiu em prova de concursos públicos, direto e reto. Preferível a, ansioso de, para e por, fanático por, prejudicial a, apto a, para, favorável a, prestes a, ávido de, generoso com, olha só que interessante, propício a, benefício a, grato a, ou por, depende ali do contexto ali da frase, próximo a, capaz de ou capaz para, hábil em, relacionado com, compatível com, habituado a, relativo a, contemporâneo a ou de, cuidado com esse, idêntico a, satisfeito a, de, em, por. Lembra, esse aqui é muito importante. O satisfeito, ele abre várias possibilidades com várias preposições. Então, qual? Depende do contexto, tá bom? Porque cada uma delas vai indicar uma coisa. Contíguo a, impróprio para, semelhante a, contrário a, indeciso em, insensível a, descontente com, insensível a, desejoso de, liberal com, suspeito de, diferente de, natural de, vazio de. Pessoal, eu sei que a lista é grande, mas não adianta. Você tem que saber, tá? Principalmente aqueles que têm várias possibilidades. Eu começaria por aí, inclusive. Heitor, por quê? Porque aqueles que são apenas de uma possibilidade, você também já vai aprendendo de maneira mais fácil. Agora, aqueles que têm várias possibilidades, você tem que saber quais delas é que são. Então, aí já é mais complicado. Além disso, nós temos a regência verbal. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, pessoal, porque é o seguinte. Primeiro, o que você tem que entender? Que o verbo é o nosso elemento principal aqui, tá bom? E segundo, todo e qualquer verbo pode ou não ter ali o seu complemento, a sua continuação, tá? Porém, nós temos certos verbos, e são todos eles que estão aqui, todos eles, então pausa o vídeo e anota, que é obrigatório você ter uma preposição na sua regência. Então, qual que é a primeira grande questão de um concurso público na área de regência verbal que está aparecendo? Primeiro, eles vão pegar um verbo qualquer, pode ser, sei lá, necessitar, e vai falar, é obrigatório ter uma preposição depois para minha regência? E tem gente que marca que não. Não, pessoal, todos esses verbos, eles exigem regência, preposição para que a regência seja correta, para que eles saibam. Então, por quê? Vou pegar um exemplo. Abdicar. Quem abdica, abdica de algo. Portanto, eu vou colocar a preposição de. Abdicar de. Heitor, advertir. Pergunta. Quem adverte? Adverte o quê? Adverte a alguma coisa. Então, eu vou colocar a preposição a. E assim por diante. Quem alerta? Alerta sobre alguma coisa. Então, eu vou colocar alertar sobre. Agora, primeiro, você tem que fazer a sua pergunta para o seu verbo. Segundo, você tem que saber aquela lista de preposição. Se você não souber, você vai se complicar aqui na regência. Terceiro, às vezes está perguntando, tenho que colocar ou não preposição? Tem. Nestes verbos você tem que colocar. Então, e se cair algum outro e eu tiver dúvida? Você vai fazer a pergunta e você não vai conseguir localizar uma preposição. Tá bom? Então, essa é a lista de todos os verbos que vão exigir preposição na sua língua. E a última pergunta que está vindo sobre regência verbal. Eu posso colocar uma outra preposição que não seja uma delas? Necas. Não. São essas as preposições. Então, aqui na regência verbal é direto e reto. Tá? Você tem que saber toda essa caminhada, todo esse percurso para que a gente vai poder fazer aqui. Tá? Heitor, vai ler pra gente? Vou ler, inclusive porque tem muita gente que acompanha apenas em áudio, então por isso que eu sempre repito e falo, tá? Vamos lá. Abdicar de, quem abdica de alguma coisa. Advertir a, agradar a, alertar sobre, como eu falei, quem alerta sobre alguma coisa,
tá? Ou sobre algo. É ansiar por, que anseia, tem a expectativa, anseia por algo, por isso que a preposição por aqui é colocada. Apaixonar-se por alguém, então apaixonar-se é por. Apoiar-se em algo, em alguma coisa ou em alguma pessoa, então por isso que a preposição em. Aspirar a, assistir a, assistir também pode ser, depende do contexto, com em. Avaliar em, avisará ou de, cair sobre, chegará ou de, ou para, chorar por, quem chora, chora por alguma coisa, então presta muita atenção naquilo, conversa com seu verbo, pergunta para ele, é essa a melhor forma de você entender a questão da regência, tá? Começar por, comparecer a ou em, comungar, né, compartilhar algo. Então a preposição com, ela dá essa ideia de você estar com algo ou alguém dividindo uma mesma coisa. Comunicar a ou concentrar em, constar de, continuar em, convidar para, convocar para alguma coisa. Se você faz um chamamento, você convida para algo. Dedicar a, deitar-se a. Heitor, nos verbos eu estou vendo uma maior incidência da preposição a. Sim, em alguns casos, sim. Principalmente nesses casos que a gente tá vendo, né? Esses são todos, aliás. Desafiar para, desagradar a, desdenhar de, empatar em ou por ou com, emprestar a, que emprestar algo ou a alguém ou de alguma coisa. Posso emprestar algo. Portanto, tanto a quanto de quanto para vai se encontrar aqui como as preposições possibilitantes aqui desta regência verbal. Além disso, encontrar-se com, ensaiar para, esforçar-se para, esquecer de, excluir de, gostar de alguém, né? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, né? Às vezes é de outro ser humano, pode ser de um animal. Quem gosta de árvores, enfim, quem gosta, gosta de alguma coisa, tá bom? Guarnecer ou proteger com, habilitar para, habituar-se a, impedir de. Você pode simplesmente, pessoal, se você tiver dúvida, e aqui se você decorou, né? Você pode pegar simplesmente o verbo, eu não sei se habituar, sei lá, ingressar em. Será que ingressa em alguma coisa. Aí não sei se essa preposição está encaixando. Você simplesmente pode colocar preposição e tentar encaixar. Claro, vai demorar muito mais. Qual que é o meu medo de você, ao invés de você decorar, você pegar cada uma delas e colocar encaixou? Não. De, encaixou? Ante, após, até, com, né? E completar ali com toda a lista. O meu grande medo é que você perca tempo na prova. Mas essa é uma estratégia caso você não chegue lá. Vamos supor que você não decorou que quem sobrevive a alguma coisa. Você não conseguiu perguntar para o verbo. Você não entendeu a completude. De repente você pode simplesmente pegar, naquele caso, por sobrevivente. Encaixou. Quem sobrevive a alguma coisa. Legal. Então, a regência verbal está correta com a preposição a. Marca a alternativa, que vai cair na sua prova e acerta a questão. Tá bom? E aqui por diante. Habituar-se, né? Habituar-se a, impedir de, impedir que, implicar com, imputar a, encontrar-se com, ensaiar para, esforçar-se para, que eu tinha esquecido essa ali, né? Esquecer-se de, excluir de, gostar de alguém, guarnecer com, habilitar-se, depois continuando de onde tinha parado, indignar-se com, informar de, ingressar em, interessar-se por, ir. O ir, toma cuidado, tá? O ir pode encaixar tanto a, quanto de, quanto para. Então, cuidado que esse aqui... Mas olha, dá ideia de direcionamento, então você até compreende todas essas possibilidades. Mas na hora da prova, né? Vai saber, a gente tá aquele famoso branco, e esse é um verbo, né? Um verbo que realmente tem caído bastante. Lembrar-se de, libertar de, matizar de, meditar sobre, quem medita sobre alguma coisa, então toma muito cuidado. Mexer em, ou com o de, morar em, morrer de, namorar com, necessitar de, obedecer a, obrigar a, orar por alguma coisa, que ora por algo ou por alguém, tá bom?
Saber que quando a gente pergunta, assim, conversa com verbo, né? Parece doido. Mas não, quando a gente conversa com o verbo, parece que a coisa vai, né? Pegar a, parecer com, participar em, pedirá, perdoará, pertencerá, precaver-se de, precisar de, quem precisa, aquele até o exemplo que eu dei, porque quem precisa de alguma coisa, preferirá, prevalecer sobre, prevenirá, proceder a, propender para, querer a, recair sobre, referir-se a, regular-se por, presidir em, responder, que responde a alguma coisa, por isso que a preposição a é aqui junto com o verbo responder, rogar por nós, não é verdade? Sentar em, simpatizar com, sobreviverá, sonhar com, sucederá, sujeitar-se-á, tapar com, teimar em, transformar em, tratar de, tremer de, trocar por, uniformizar com, usufruir de, vangloriar-se de, vedará, viciar-se em, quem se vicia, vicia-se em alguma coisa, vingar-se de, visará, voltará, voltar de, ou para, e zangar-se com. Pessoal, aqui não adianta. Faça esse percurso do que eu te falei, pergunte por verbo, veja isso, mas o que você tem que saber? Estes são todos os verbos da língua portuguesa que exigem preposição na sua regência. Heitor, se eu tirar, eu vou manter a minha regência? Não. Eles são obrigatórios para esse verbo, tá? Para você compreender, ele não fica completo sem essas preposições, e tem que ser essas, tá? Então, não adianta. Qualquer dúvida, pessoal, na descrição desse vídeo também tem meu WhatsApp pessoal, você pode falar comigo. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu sei que é mais decoreba, mas não adianta. A regência nominal e verbal é isso, é sentar. Ela é relativamente simples. Por quê? Porque a grande maioria a gente já pratica com o nosso cotidiano. Só que eu sei que hoje em dia nós não temos tantas pessoas com hábito de leitura, de escrita, e nem todo mundo teve uma base escolar muito boa. Então, a minha obrigatoriedade é literalmente te passar tudo para caso você não lembre, ou até mesmo não se recorde de um ou outro, saiba ter uma estratégia na hora da prova, ou de perguntar para o verbo, caso você esqueça, ou de você estudar com antecedência, caso você precise, e até mesmo decorar, se você assim achar mais prudente. Mas essas são todas que vão cair, tanto na parte da regência nominal, quanto na parte da regência verbal. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Não esqueça de like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos para você e até mais.